Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma parte dessa aula, onde nós vamos começar a criar a base do nosso projeto aqui dentro do Photoshop. Então, a base do nosso projeto que nós estaremos criando aqui dentro do Photoshop vai ser essa base aqui. Alguns elementos que estão nessa base, como por exemplo, esses textos que estão lá no fundo, ou seja, no nosso background, nós não iremos precisar dele lá. Então, nessa aula, essa parte do texto nós não vamos fazer e vamos deixar para estar criando ela somente dentro do After Effects. Então aqui, para nós criarmos a nossa base, nós precisamos entender alguns conceitos básicos. A primeira coisa que a gente deve entender é que a gente vai trabalhar com grids dentro desse projeto para que as coisas possam ficar alinhadas. Se você não trabalhar com esses grids, as coisas vão ficar desalinhadas, não vai ter uma hierarquia visual e o seu projeto não vai ficar perfeito. E o grid, para quem não está entendendo nada do que eu estou falando, são essas linhas aqui, ou seja, essas grades. Essas linhas aqui são as famosas linhas de guias que vão estar te guiando para você saber aonde você deve ou não adicionar elementos aqui dentro do seu layout. Como é que a gente chama esse padrão de guias aqui lá dentro do After Effects? Nós chamamos de Safe Zone. Aqui dentro você também pode utilizar esse mesmo nome, mas a gente costuma utilizar aqui dentro mais como grids ou guias, porque é mais convencional para dentro do Photoshop. Então, para a gente criar essa Safe Zone aqui, ó, 100% correta, a gente vai criar ela dessa forma na hora de iniciarmos o nosso projeto. Para a gente iniciar aqui o nosso layout, nós vamos apertar Ctrl e N no teclado, ou seja, Ctrl mais N, e vai abrir a caixa de novo documento. Ou então você pode vir aqui em File e apertar em New. Aqui em Novo Documentos, nós não vamos criar um layout do zero. O que nós vamos fazer? Nós vamos vir na opção aqui, ó, de Filme e Vídeo. E em Filme e Vídeo, nós vamos deixar em 1920 por 1080, que é o HDTV de 1080p. Como é que funciona? Quando eu coloco aqui para criar o layout na opção de Filme e Vídeo, automaticamente, ó, o nosso layout já vai vir com essas linhas de guias para que a gente possa trabalhar. Essa linha de guia aqui, ó, está no mesmo distanciamento da opção de Safe Zone que tem lá dentro do After Effects. Uma vez triscando aqui, vamos dar um nome aqui para o projeto. Vou colocar Projeto Principal ou Projeto PSD. E aqui a gente vai fazer o seguinte, eu vou ativar uma opção aqui dentro, que é a opção de Artboard. A opção de cor você não precisa se preocupar, porque quando você ativa o Artboard, como por exemplo, vou colocar em CMYK e ativar o Artboard. Quando você ativa, por padrão, o Artboard só vai trazer o RGB Color, ou seja, as opções de cores em RGB, que é o padrão para você utilizar em vídeos e também para dispositivos da web. Fez tudo isso aqui, a opção de bit é 8 bit mesmo, não muda. A resolução aqui a gente vai deixar em 72 e a gente vai apenas apertar em Create. Apertou em Create, você percebe que a gente já criou o nosso layout e aqui a gente já tem as nossas guias. Se por algum eventual motivo você quiser trabalhar sem olhar essas guias, você vai apertar Ctrl, ponto e vírgula dentro do teclado e elas vão estar sumindo. Para reativá-las, é só apertar Ctrl, ponto e vírgula e elas vão aparecer. Quando você está trabalhando, se você triscar do lado de fora do Artboard, ou seja, aqui, as linhas de guias tendem a sumir também. Aqui no caso não está sumindo, porque a gente ainda não começou o nosso layout, mas vocês vão ver ao decorrer da aula como é que isso funciona. Agora, vindo no nosso projeto original, aqui nós vamos trabalhar dentro dele com cores, ou seja, essas cores aqui vai ser a nossa paleta de cores, que vai ser a identidade visual para o nosso vídeo. Essa paleta de cores vocês não precisam se preocupar, eu vou deixar ela salva aqui para que vocês possam estar utilizando. Então vocês vão na pasta dos arquivos e aqui vai ter uma pasta chamada paleta de cores. Vai ter um arquivo em PSD para abrir no Photoshop, você vai dar 2 cliques e o arquivo vai abrir aqui dentro. Aqui você tem a cor e o código hexadecimal que representa essa cor. Aqui nessa opção eu vou explicar agora para vocês por que eu ativei o Artboard. Porque quando eu ativo o Artboard, eu tenho a opção de trabalhar com a paleta de cores do lado de fora, sem estar presente dentro do meu layout. No nosso layout, onde está a paleta de cores, você vai fazer o seguinte.
vai vir aqui nela, vai ter o grupo aqui na lateral como paleta de cores. Se você ainda não aprendeu a criar um workspace igual a esse, lá nas aulas de introdução ao Photoshop eu ensino a fazer isso do zero. Então a gente vai selecionar o grupo, vai pegar aqui a Move Tool e vamos desativar aqui, ó, essa opção de Auto Select. Quando desativar, você vai pegar aqui, ó, segurando nos elementos e arrastar. E vai vir aqui trazendo, ó, para o layout que a gente vai trabalhar. Você vai jogar ele aqui dentro. E a paleta de cores vai ficar aqui presente. O que você vai fazer? Para ela não ficar presente aqui dentro e atrapalhar a nossa construção, você vai pegar ela e arrastar aqui para fora. Quando você soltar, vai acontecer isso, ó. Ela vai ficar aqui. Isso só é possível de fazer quando você está trabalhando aqui com o seu artboard. Então você vai perceber que aqui está o nosso artboard, mas a paleta de cores está ao lado de fora, ou seja, não está presente dentro do artboard. A paleta de cores vai ficar com umas deformidades aqui no canto, só que isso não tem importância nenhuma. Então o que a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente vai criar aqui um Solid Color, e para criar o Solid Color você vai vir aqui embaixo nesta engrenagem, vai triscar nela, e o Solid Color vai ser a primeira parte. Você vai adicionar um Solid Color e ele vai abrir aqui uma caixa que é o nosso Color Picker, onde você vai dizer ao Photoshop qual cor deve ter esse Solid Color. Você vai descer aqui para baixo, ó, e vai ficar no código 000, que é correspondente à cor preta. Lembrando, dentro do aspecto de teoria das cores, nós não consideramos nem o branco e nem o preto como cor. Mas falar que o preto é cor ou o branco é cor não é proibido, mas em termos mais científicos, branco e preto não são cores. E isso vocês podem entender em outras aulas que eu vou trazer aqui para vocês de forma mais científica, explicando o porquê disso. Então aqui deixando na cor preta, você vai dar um OK. E por que eu estou adicionando o Solid Color? O nosso background, a cor dele vai ser preta. Por ser preta, a gente tem que adicionar o Solid Color. Você poderia também, né, criar o Solid Color fazendo o seguinte, trabalhando com ferramenta de formas, que seria no caso vir aqui, ó, nas opções de formas ou apertar a letra U no teclado, clicar com o botão direito e deixar em Rectangle Tool. Uma vez fazendo isso, você vai vir aqui na opção de fio, vai deixar a cor preta e vai criar aqui um retângulo em volta de todo o nosso artboard aqui, ó. Pronto, soltou. Você vai ter um retângulo aqui com essa proporção, ou então você pode dar um trisco aqui dentro, colocar 1920 por 1080 e você vai criar aí um retângulo no mesmo tamanho. Pronto, aqui já criou e você só vai arrastar ele, né, aqui com a Move Tool para deixar 100% aqui certinho. No caso aqui a gente não está vendo porque o nosso fundo já tem a cor preta, mas se eu desativar ele aqui, ó, triscando no olho, a gente coloca aqui certinho. Eu não gosto de utilizar a ferramenta de formas para criar o meu background pelo simples fato de acontecer isso daqui, ó. Se eu colocar o meu Solid Color aqui, ó, na cor branca, lembrando que para trocar a cor dele é só triscar aqui dentro do quadrado, deixando na cor branca, eu vou pegar aqui, ó, a nossa Rectangle Tool, vou pegar aqui o nosso retângulo e arrastar. Quando eu arrasto, eu vejo o meu fundo que está na cor branca. E eu não quero que aconteça isso, porque vai haver momentos que eu vou estar trabalhando e sem querer vou triscar no background, vou arrastar e vou ter que estar reorganizando o background novamente. Então o que eu faço? Se eu não quiser para isso acontecer, eu posso colocar aqui o cadeado e pronto. Eu não vou estar mexendo nele de forma nenhuma, mas eu não gosto de vez em quando triscar aqui e aparecer essa mensagem aqui para mim porque não é legal. Então eu dou um OK, venho aqui, deleto e trabalho somente com o Solid Color, porque ele vai me trazer aqui essa possibilidade. Vou deixar na cor preta, que é a cor que a gente vai utilizar. Se eu arrastar aqui, ó, não importa o que eu faça, o Solid Color é um fundo infinito. Você pode arrastar o tanto que você quiser e ele nunca vai mostrar a parte de baixo. Para exemplificar, eu vou criar aqui uma ferramenta de forma rapidão, uma forma aqui bem legal, numa cor diferenciada, amarelo, tá aqui ela. E vou jogar o Solid Color para a parte de cima. Se eu quiser arrastar aqui agora o Solid Color, vocês vão ver, ó, que não importa. Eu nunca vou olhar o que está abaixo. Então o Solid Color é mais indicado para trabalhar com o fundo, background, e também para a criação de outros efeitos que vocês vão ver em aulas futuras aqui dentro. Então eu vou dar um delete nessa forma para não pesar o nosso arquivo. Eu vou apertar a tecla Ctrl Alt G para criar um grupo e esse grupo eu vou chamar ele de fundo. Ou seja, quando eu estiver trabalhando dentro do After Effects, eu já sei que o que tem aqui dentro é somente o meu fundo.